isso, Deus usou um outro exemplo. Ele usou sobre o jarro quebrado. Ele disse assim: ó Jeremias, vai lá e fala para todas as pessoas pegarem um jarro, encherem de vinho. E eles dirão a você: olha, mas não são todos os jarros que se enchem de vinho? Então você vai e diz: assim diz o Senhor, eis que encherei e embriagarei os habitantes desta terra, e reis que se assentam no trono de Davi, sacerdotes, profetas, habitantes de Jerusalém, falo-eis em pedaços, atirando uns contra outros, tanto os pais com os filhos, não pouparei, não terei pena nem compaixão, para que os não destrua. Por quê? Porque quando eles beberem e se embriagarem, eles lutariam contra si, o povo. Eles machucariam uns aos outros. E nessa forma de ofensas, a ofensa de um com o outro seria bem menor do que a ofensa, do que o tratamento de que Deus faria com o povo. Porque se Deus fosse tratar com o povo naquele momento, ele os destruiria. Mas se eles estivessem bêbados, bêbado, quando a gente costuma até brincar, que bêbado quando cai não machuca. Ele nem sente que machucou, porque dado ao estado ébrio em que ele se encontra, ao nível de álcool que ele está com ele no corpo. Então, é por isso, porque ali um não teria força suficiente para se debater com o outro. Mas, querendo ou não, um estaria tratando com o outro. E isso evitaria que Deus tivesse que tratar com o povo. Porque se ele fosse tratar, naquele momento, Deus poderia destruir o povo. O jarro quebrado antes, cheio de vinho, significa que a alegria de antes havia passado. Agora seria o tratamento de Deus. Aí o que acontece? Jeremias vai e escuta novamente o Senhor falar. Ouvi e atentai, não vos ensoberbais, porque Deus falou. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas e tropece vossos pés nos montes tenebrosos. Antes que vendo-vos luz, ele mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Se isso não ouvires, minha alma chorará em segredo, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Direi ao rei e à rainha mãe, humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa de glória. A cidade do sul estão fechadas, Judá foi levado para o exílio. Todos os cativos levantai os olhos e vede os que vêm de norte. Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aquele a quem ensinaste a ser amigo? Pelo que os espalharei como o restolho,
que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiastes em mentira. O que aqui mostra? Mostra Deus falando que o sul não receberia Israel e Judá quando viesse a aflição. Mas do norte, a morte e o horror estava à porta. Já estava para chegar. Aí no capítulo 14, Deus dá outro exemplo. Palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, suas portas estão abandonadas e de luto, se curvam ao chão. O clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos enviam criado à cisterna e não acham água. Voltam com cântaros vazios e cobrem a cabeça. Por não ter chuva, os lavradores ficam decepcionados. As cervas no campo têm as suas crias e as abandonam. Os jumentos selvagens desfalecem, porque não há erva. Aqui Deus está falando que sobre Judá virá um período de seca. Esse período de seca, ele pode ser muito bem entendido não só como a seca física, mas como um período em que o povo vai clamar a Deus e não há quem possa responder. Porque Deus não se atentará para o clamor dele. De tamanha era a ira que Deus estava pelo fato do povo ter desviado dos caminhos do Senhor. Então aqui é a advertência de que Deus tratará com vigor o povo. Aí, o que acontece? Uma vez que foi avisada que vinha seca, o povo pede que Jeremias faça uma intercessão por aquele povo, para que eles não sofram na mão de Deus. E Jeremias, prontamente, ele assume o posto e vai lá e faz a sua primeira intercessão diante do povo, diante de Deus. Posto que nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Nossa rebeldia se multiplicam contra ti, pecamos. Mas assim diz o Senhor, gostam de andar errantes e não detêm os pés. O Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade e lhes punirá o pecado. Disse-lhe ainda o Senhor, não rogues por este povo. Na primeira vez que Jeremias, na primeira intercessão, Jeremias faz a primeira intercessão pelo povo para que Deus
os perdoe e os abençoe. Mas acontece que ele não é ouvido. Então, Jeremias vai uma segunda vez e intercede pelo povo. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada, não tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizaram mentira em meu nome, disseram visões falsas, adivinhações, vaidade e engano do seu íntimo, são o que eles profetizam. Diz o Senhor: o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, derramarei sobre ele as suas maldades. Quer dizer, Jeremias clama pela segunda vez pelo povo. Mas Deus não aceita o que fazem os profetas, que agem de forma falsa para com o povo.